Mas eu não gostei do livro. Ai, não sei. Não é tipo o Hobbit que você fica cansado de ver o filme. Desculpa quem gosta de Hobbit, mas eu fui muito chato. Olá, eu sou a Thay E esse é o A Thay Te Conta. Hoje a gente vai fazer a parte 2 de todos os livros que eu li em 2024 até aqui. Bom, infelizmente eu sou uma pessoa que não consegue ser breve quando tá falando de livros. E dado que eu já li até a altura desse vídeo ser postado, quer dizer, gravado, cerca de 50 livros. Eu tive que dividir esse livro em parte 1 e parte 2. Continuando de onde eu parei, um outro livro que eu li já chegando ali em março foi Snow In, da Catherine Walsh. Que é uma comédia romântica muito fofinha. É um livro bem vibe de Natal, vibe filme de Natal, onde duas pessoas ficam presas por causa da neve, indo pra casa, etc. Descobrem que se amam. Eu gosto da Catherine Walsh porque ela escreve comédia romântica de uma maneira bem engraçada, mas sem ser muito cringe, sabe? E ela é uma autora escocesa, irlandesa, de um desses dois lugares, então também acho refrescante ler uma história que não se passa nos Estados Unidos. Depois disso, eu li The In-Laws, Os Sogros, da Lauren Wolfe, que é a mesma autora de Prom Queen, Rainha do Baile. Essa é uma história onde um casal vai fazer uma viagem para acampar junto com os pais. Então, vai a mulher com os pais dela, o cara com os pais dele, porque eles estão prestes a se casar. E os pais dos dois não se dão muito bem, não se gostam. E aí eles resolveram marcar essa viagem um pouco antes do casamento, pra ver se as famílias conseguem se dar melhor e tal, se conhecer, etc. E dá tudo errado e alguém morre. Depois disso, eu li um dos melhores livros que eu já li esse ano, que é Paper Names, da Suzy Lu. Até onde eu vi, não tem tradução para o português. Esse livro é extremamente interessante, sobre um imigrante chinês que vai para os Estados Unidos tentar a vida. Então, o livro é contado metade do ponto de vista dele, metade do ponto de vista da filha dele, que é bem pequenininha quando eles chegam nos Estados Unidos, então ela basicamente é criada como estadunidense. Mas, ao mesmo tempo, ela também não é estadunidense, porque ela é filha de imigrantes. Então, imaginação por causa da propaganda que os Estados Unidos fazem de si mesmos, as pessoas acharem que ir pra lá vai te dar uma vida perfeita. E também trabalha essa questão do pertencimento, de mesmo que tenha nascido lá e vivido lá a vida inteira e fale inglês como seu idioma principal, se os pais dela vieram de outro lugar, essa pessoa meio que não pertence ao país. É um livro muito bonito. Ela investiga toda essa questão e ela trabalha profundamente toda essa questão sem ficar superficial, sabe? Principalmente essa questão do sonho americano. Depois disso, eu quis dar uma chance para um livro da Abby Jimenez, porque todo mundo fala dessa autora o tempo inteiro. E aí eu li Parte do Seu Mundo, que é o livro 1 de uma trilogia que ela tem, eu acho. É um livro de romance. Não foi a pior experiência do mundo, mas também não foi uma experiência com uma autora que, meu Deus, a essa altura foi ler tudo que ela já escreveu. Leria outra coisa que ela escreveu? Leria. Foi a melhor coisa que eu já li? Não. Depois disso, eu li o primeiro ARC que eu li esse ano. ARC, pra quem não sabe, é quando um livro tá pronto, prestes a ser publicado. Então, o autor ou a editora, o time de marketing dessa pessoa, ele reúne um grupo de pessoas e disponibiliza uma cópia do livro para que elas leiam e deem um feedback. Seja nas redes sociais, seja na Goodreads e tal, façam uma review. Mas não é uma publi, você não é pago para fazer isso, você só ganha o livro para poder fazer sua review. E você fala exatamente o que você achou do livro, não necessariamente você tem que fazer propaganda do livro. Esse foi o primeiro ARC que eu li esse ano, que foi Among View Stars, da Shelby Brooke. Meu sonho é que esse livro seja eventualmente publicado no Brasil, em português, para as pessoas terem a experiência de ler, porque ele é absolutamente incrível. Ele é uma fantasia super bem construída, que vai ser uma saga. Ela falou que ela vai escrever outros livros, acho que são 4. Sobre fadas e sobre deuses. Eu não sei explicar bem a construção de mundo dela, que é bastante complexa e detalhada, mas é aquele complexo e detalhado que você não é tipo o Hobbit, que você fica cansado de ver o filme. É um detalhado e complexo que te prende, sabe? Eu falei pra ela que esse livro, ele é difícil de acreditar que ele é o primeiro livro que ela escreveu, porque ele é muito bem construído. Toda a narrativa é bem casada, é bem costurada. O romance, a fantasia, o sistema de magia do livro, tudo. Tem uma playlist no Spotify que chama Bathing Forest, que são
são só sons de floresta, uma coisa meio vibes e tal. E eu sinto que ler esse livro é estar dentro dessa playlist, eu me senti dentro de uma floresta. E a história é muito bonita, trata sobre vários temas importantes, como pertencimento, racismo, transtorno de estresse pós-traumático, trauma, ao mesmo tempo que tem uma linguagem muito bonita. Depois disso eu falei, acho que tá na hora da gente ler uma coisa boba fácil. E eu falei, por que não Tessa Bailey, né? Se você conhece Tessa Bailey, sabe que ela é uma autora conhecida por escrever muito hot, livros fáceis, bobinhos de ler, com muito hot. Falei, por que não? Por que não testar? E eu odiei, achei muito ruim. Pensei, é um conto, tá disponível no Kindle Unlimited. Falei, quer saber? Eu vou ler esse conto. Quem sabe aquele primeiro livro que eu li dela foi só uma experiência ruim, tem outros livros melhores. Passa o tempo, entendeu? Tipo, você lê muito rápido, é engraçadinho mesmo. Eu não sei, tipo, por ela ser uma autora conhecida por escrever muito hot, eu esperava que o hot fosse bem escrito, e esse livro dá tanta vergonha ler as coisas que eles falam. Graças a Deus, o livro que eu li em sequência, The Very Secret Society of Irregular Witches, ou A Sociedade Secreta das Bruxas Rebeldes, da Sangu Mandana, absolutamente incrível. Que livro bom. Eu amo. Que ele é um livro de... É uma literatura contemporânea feminina com um toque, não realismo, com um toque de magia. Então você tem uma personagem que ela é bruxa, mas não tem não existe um mundo tão fantástico dentro do livro. Esse livro é muito interessante, porque as bruxas, elas não podem se reunir pra ninguém descobrir que elas são bruxas, porque coisas horríveis acontecem, e acaba que sempre as bruxas acabam ficando órfãs. Então as bruxas são muito solitárias. Elas só se encontram de meses em meses pra trocar alguns feitiços e conhecimentos e tal. Porém, uma dessas bruxas, ela é chamada pra ajudar 3 bruxinhas crianças que estão vivendo juntas, e isso é extremamente perigoso. Questão de poderes e tal. Mas enfim, é muito bonitinho esse livro, é muito vibes. Porém, também tem uma construção de história legal. Huff Pretty Lies, da Angela Henry, que foi um outro arco que eu peguei. Honestamente, não lembro absolutamente nada. Eu não lembro. Eu sei que tem um negócio de trocar de identidade e alguém desaparece. Mas tem 30 estrelas. Provavelmente achei ok, mas não gostei muito. Depois disso foi Nem Te Conto, da Emily Henry, que eu absolutamente odeio esse título traduzido em português. Ficou horrível, não tem nada a ver com a história. Em inglês é Funny Story. E se eles tivessem traduzido literalmente pra história engraçada, seria um título melhor do que Nem Te Conto. Como eu falei no outro vídeo, eu amo a Emily Henry. Ela é uma das minhas autoras favoritas atuais. Porém, eu não gostei desse livro. Assim, ele não é horrível, ele é bem escrito. Um livro da Emily Henry que eu não gosto ainda é um livro melhor do que muitos que estão aí no mercado, porque ela é uma ótima autora. Eu sinto que esse livro, ele foi muito comercial, sabe? Ele foi uma vibe muito, vamos escrever um livro comédia romântica, corresponder às expectativas de todo mundo que vende os livros dela como comédia romântica. E eu acho que ela tem muito mais que isso pra entregar na escrita dela, e eu achei que esse livro ficou fraco. Depois disso eu li This Country is No Longer Yours, eu não sei pronunciar o nome dele, então, Avik Jain Chatlani. É um livro extremamente interessante sobre toda a trajetória da ditadura no Peru, e também trabalha a questão dos imigrantes indianos que estão em grande proporção lá. Ele é um livro um pouco confuso de entender se você não conhece a história do país. Eu tive que pesquisar bastante pra fazer um pouco de sentido. Ele pega personagens, pessoas que aconteceram na história, coisas que aconteceram, transforma em personagens no livro e meio que dá uma perspectiva, né, do que tá na cabeça dessas pessoas quando tudo isso aconteceu. É pra quem gosta de história, pra quem gosta de ler sobre guerra, sobre os horrores da guerra, sobre como as pessoas acabam entrando na guerrilha, começando a lutar. Depois disso eu fui dar uma chance pra outro thriller da Jennifer Rose, Should Have Come Here, Você Não Deveria Ter Vindo Aqui, porque tinha acabado de sair um livro novo dela, e esse estava disponível no Kindle Unlimited. Eu falei, quem sabe esse thriller vai ser melhor. Não foi. Eu li um arc da Sophie Reynolds, The Love Hack, que foi bem interessante, mas era um livro legal de se ler, sabe? Não é um livro que tipo, uau, que livro super interessante, vou recomendar pra todo mundo. Eu achei que ele retratou bem a cabeça de uma pessoa com ansiedade social. A personagem principal, ela tem ansiedade social, ela tem muita dificuldade em relacionar com as pessoas no ambiente de trabalho, a interação dela e tal, porém ela tenta. Às vezes, quando a gente vê livros ou filmes tratando de pessoas com ansiedade social, por exemplo, especificamente, é completamente, eu como uma pessoa com ansiedade social, é completamente mal retratada, como se as pessoas não tivessem amigos, ou vai pra um extremismo absurdo. E esse livro mostra como a dificuldade tá dentro da cabeça dela, apesar dela continuar fazendo as coisas, porque ela tem que fazer, ela tem que trabalhar, ela tem que sair na rua, ela tem que lidar com outras pessoas, mas é muito difícil dentro da cabeça dela. E o livro é bem sobre isso. Eu adorei. Então eu fui ler Nova Jaguaruara. O nome dele é Maurício Lopes, mas não sei porque quando eu pesquiso os livros dele no Goodreads ou no Storygraph aparece Mauro Lopes, mas enfim. Eu já tinha lido O Galinheiro. Somente os livros dele seriam thriller, horror, mistério. Eu classificaria assim,
O Galinheiro é bem horror, mas esse livro, ele mistura meio que mistério com uma coisa meio magia, então eu não sei como classificar esse livro. Um monte de gente descreveu ele como um livro que dá um monte de susto e dá medo e você não consegue dormir. E eu achei ele tão tranquilo de ler. Eu só não gostei dos diálogos. Eu achei que os diálogos ficaram um pouco engessados. As pessoas não falam assim. Recomendaria mais o Galinheiro. Depois eu li um arc da Camilla Läckberg, que eu descobri que é uma autora extremamente famosa na Europa, eu não fazia ideia. The Cuckoo, que é um thriller já mais policial. É um mistério policial. Não é minha vibe, mistério policial. Eu não sou muito fã de Agatha Christie e essas coisas assim. Porém, achei legal, achei bem escrito. Poderia ser mais curto. Poderia ter menos umas 100 páginas. Ficou ali enrolando no pensamento de muitos personagens e às vezes eu fiquei confusa porque 300 pontos de vista diferentes. Mas o mistério em si, o plot twist, o desenvolvimento, muito interessante, muito legal. Eu resolvi ir para um audiolivro de novo. E o The Boy Band da Gold Moldavsky. Eu nunca tinha ouvido falar desse livro, dessa autora, não sei se é uma mulher. Tava disponível no Audible um dia e eu resolvi ouvir. E é muito interessante. Ele é engraçado ao mesmo tempo que ele é misterioso. Eu não sei como explicar. Simplesmente é um grupo de meninas que obcecadas com uma boy band e elas sequestram um membro dessa boy band e muitas coisas dão errado. Ali, não na casa, finalmente, que todo mundo fala desse livro da Leigh Bardugo. Ele é exatamente tudo o que eu esperava que ele fosse. Bem Dark Academia, aquela coisa mais intelectual. Mas ele é compreensível. Não é um livro que se leva muito a sério, apesar de retratar muito a realidade de faculdade, questões mais intelectuais e etc. Mas eu gostei, dei 4,75 estrelas. Ali, Romance, da Catherine Walsh, de novo. Mais ou menos a mesma coisa que Snowing. Romance de Natal, fofinho, comédia romântica. Então, ele é uma Dark Vanessa da Kate Elizabeth Russell, que eu falei um pouco sobre ele no meu vídeo sobre Lolita. Ele é um livro baseado na história real da autora, em que ela é aliciada pelo professor dela, de literatura inglesa. Então, eu li Amor Teoricamente, porque era a leitura do clube do livro que eu estou. O único livro que eu tinha lido da Ellie Hazelwood até então era o primeiro livro dela que saiu. Eu amei esse livro, achei muito interessante. Os livros dela todos seguem uma formulazinha, mas ela saiu um pouco mais da fórmula, trabalhou melhor os personagens, trabalhou muito o lance da academia, que eu adorei, fala bastante de física. Enfim, bonitinho, fofinho, gostoso de ler. Céu Alai, da Lucinda Berry, eu consegui esse arco. Até hoje não consigo acreditar que eu consegui um arco da Lucinda Berry. Mas eu não gostei do livro. Ai, não sei. Não chegou. Eu acho que eu tenho uma expectativa muito alta pros livros dela, porque eu gosto muito da autora. E esse achei meio fraquinho. Então eu li Delilah Green, Não Tá Nem Aí, da Ashley Henry Blake. Delicioso. Tudo que eu queria que aquele primeiro audiolivro que eu li lá no começo do ano fosse uma comédia sáfica, bonitinha, fofa. Tem um drama inserido. Basicamente, fofo, gostoso de ler. Eu li The Witches of Santo Stefano, da Wendy Webb, um outro arco. É tipo a Sociedade Secreta das Bruxas Rebeldes. Ele tem um toque de realismo, tem um toque de fantasia, mas não é fantasia, é meio que literatura. É uma mulher que vai para um povoado lá na Itália para descobrir a verdade sobre a família dela e acaba descobrindo que ela é de uma longa linhagem de bruxas. Muito bom. Principalmente porque a personagem não é uma menininha nova, é uma mulher já nos seus 40, divorciada, com filhos. Muito interessante. E por fim, os últimos livros que eu li foi The Paradise Problem, o último livro saiu da Christina Lauren. Fofo, comédia romântica. Quer dizer, Christina Lauren, elas têm, assim como a Ellie Hazelwood, tem uma mesma fórmula que elas aplicam em todos os livros. E nem todos eu acho interessante, nem todos eu acho que dá certo, mas nesse deu. E o último foi Saving Noah, da Lucinda Berry. Meu erro. Minha expectativa foi errada. Achei que era um super thriller, mas na verdade é um drama. Eu não gostei do desenvolvimento do plot, eu não gostei da história que ela pegou pra desenvolver ali. E o plot no final, pra mim, meio desnecessário. E é isso. Esses foram todos os livros que eu li em 2024 até aqui. Minha garganta já está ardendo de tanto falar. Esse é o assunto que eu mais gosto de conversar, livros. Então, se você já leu algum livro que eu falei aqui nessa lista, comenta aqui embaixo. Se você ficou com vontade de ler, quer saber mais sobre algum outro desses livros, comenta também. Aproveita e me segue no Instagram que eu falo sobre todos eles lá, @soueutai. E não esquece de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações que me ajuda muito. Um beijo, até o próximo vídeo.